Olá, amigos. Estamos mais uma vez aqui no canal Nas Páginas da Bíblia. Dessa vez para tratar de um tema aí muito relevante aí, que perdura desde o século XIX, né? Que é fé versus teoria, né? A teoria da evolução versus a teoria da criação. Podemos até dizer assim que é Deus versus Darwin, porque Deus se põe como criador e Darwin como um evolucionista, né? Então Charles Darwin, ele foi um grande cientista, vamos dizer assim, né? Naturalista inglês, que viveu aí boa parte do século XIX, mais precisamente 73 anos, chegando a ser aí amigo de Dom Pedro II, certo? Ele postulou aí sobre a questão da evolução, né? De que não existiria um Deus em si, como causa primeira de toda coisa, de todas as coisas, né? Mas que os seres foram evoluindo até a atualidade, no caso dele, o século XIX, quando ele veio a falecer, né? Então a teoria da evolução, ela afirma o seguinte, diz que todas as formas de vida se derivam de modificações graduais de formas anteriores mais simples ou de formas rudimentares. Essa teoria defende um processo em que alguma coisa complexa é desenvolvida por si mesma, a partir de um simples começo. Leva em consideração a existência da causa ou das causas, da primeira substância e a força ou das forças operando transformações sucessivas de uma forma de vida inferior a um grau mais alto de complexidade, né, da matéria da vida. E aí existe a teoria da evolução cósmica e a teoria da evolução orgânica. A teoria da evolução cósmica defende que o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas e os universos se autoformaram a partir de unidades de matéria mais simples, como átomos e moléculas. Já a teoria da evolução orgânica ensina que os reinos vegetais e animais evoluíram a partir de formas de vida menos complexas, ao que são atualmente, né, ao que vemos hoje. Charles Darwin, nesse período, ele travou aí grandes debates e a coisa ficou mais pesada quando ele lança, em 1859, a sua obra conhecida como A Origem das Espécies, né? Dizem que a sua mulher, Emma, era uma mulher muito religiosa e ele não lançou essa obra antes, né? Mas aí ele foi entusiasmado por seus companheiros e lançou a obra, né? Charles Darwin, ele é neto de Erasmus Darwin, que também foi um naturalista, né? Mas que não teve tanto sucesso assim quanto ele. Charles Darwin hoje ainda é debatido, porém, é preciso falar uma coisa, a própria ciência rejeita muita coisa da evolução, certo? A própria ciência, porque Charles Darwin ele postulou como uma teoria. Como a evolução não pode ser provada em laboratório, porque é muito lenta segundo seus defensores, ela nunca foi provada, certo? Embora eles acreditem piamente que não existe um Deus para a criação de todas as coisas. Vou ler agora aqui parte de um artigo de um erudito americano do século XX, FJD. São as iniciais desse cara. Ele postulou sobre a tolice absoluta da evolução, tudo bem? Vamos lá. Os evolucionistas não negam a primeira causa. Sua teoria começa com a matéria ou substância já em existência. Eles acreditam em uma nebulosidade primitiva e no poder inerente das moléculas. Eles não tentam explicar como vieram a existir, como as moléculas chegaram aos seus poderes inerentes, ou de que forma surgiram as leis que os governam, de forma que eles possam produzir sem fracasso todas as coisas como conhecemos hoje. A teoria deles não mostra por que há tal ódio amargo contra Deus, o Deus da Bíblia, como sendo causa primeira de todas as coisas.
Ele continua dizendo: não existe nenhum fato de que possa prová-la, teoria da evolução, né? Eles, porém, têm absoluta fé em uma mera suposição, como eu vinha falando, né? Teoria da evolução é apenas uma teoria. Seus defensores simplesmente negam a existência de Deus, o Deus da Bíblia e suas diversas evidências. Continuamente roubam de milhares e milhares de crianças a fé em Deus e na Bíblia. Eles produzem diversos desenhos de diferentes tipos de seres humanos surgindo de uma molécula por meio de um macaco até alcançar o estágio do homem contemporâneo. Além disso, adicionam suposições sobre suposições a respeito de como a vida era em cada estágio da evolução e se recusam a aceitar a verdade bíblica da origem de todas as coisas. Eles eloquentemente negam a Deus e sua obra na criação. Ao mesmo tempo, afirmam seus detentores da única verdade acerca do assunto. Quer dizer, o assunto da origem da vida, né? FJD, ele vai citar aqui 4 grandes pensadores dessa época, entre eles Darwin, e o que esses detentores afirmam sobre tal teoria. Vejam só. Huxley disse: está claro que a doutrina ou o ensino da evolução é diretamente antagônica à da criação. Se aceitarmos a evolução, fica impossível crer na Bíblia. Charles Robert Darwin, que é o Charles Darwin, ensinou que os mais complexos órgãos e instintos têm se aperfeiçoado pela acumulação de inumeráveis variações insignificantes em favor das espécies que as possuem. Spencer disse que a evolução era puramente mecânica e antissobrenatural. Ernest Haeckel afirmou: a teoria da evolução exclui totalmente o processo sobrenatural e todo ato consciente e premeditado de um ser pessoal e criador. Nada tornará mais claro o significado da teoria da evolução do que chamá-la de teoria da criação não milagrosa. Então, esses líderes, de acordo com parte do artigo do erudito que eu leio, está afirmando aí que eles estão certos, né? De que a evolução realmente ela seria o ato verdadeiro como origem aí da criação de todas as espécies, né? Renegando aí ao Deus da Bíblia. Consequentemente, não é necessidade de crer no pecado ou no Salvador, céu ou inferno, né? Já que eles não acreditam em um Criador, logo eles também não acreditam em seres demoníacos, na existência do bem e mal. Tudo que parte para o metafísico, para esses teóricos da evolução, são rejeitados, tudo bem? Ocorre que, na conclusão do artigo, FJD, ele diz que nenhuma tese da evolução orgânica foi comprovada, muito menos a teoria como um todo. Essa é uma filosofia falida e especulativa, não tendo como um fato científico comprovado, certo? Temos que entender que a teoria da evolução, ela é uma teoria, ela nunca foi provada cientificamente. Então vamos ver agora aqui, queridos, o que já foi provado cientificamente sobre fatos da criação e que a própria ciência rejeita aquilo que a evolução postula, né? Aquilo que a evolução prega, aquilo que a evolução ensina. A ciência rejeitou. Por exemplo, a teoria de que o cabelo é meramente resquício de escamas de animais pré-históricos já foi refutada pela ciência. Então a evolução prega isso, de que o cabelo humano ele é resquício de escamas de animais pré-históricos. Então cientificamente isso já caiu por terra. Isso não existe. Outra coisa que já foi refutada cientificamente, que os evolucionistas acreditam, né, e ensinam, que as pernas de todos os animais se desenvolveram de verrugas de anfíbios aborígenes. Isso também já foi refutado. De que os olhos são resultado de um mero acidente no desenvolvimento de sardas na pele de anfíbios cegos que reagiram ao sol.
Então também, isso também já foi refutado cientificamente, de que os olhos humanos vieram de sardas. Veja só a loucura, né? Outra coisa que já foi refutada pela ciência, que as orelhas surgiram em função dos ventos que abriram orifícios em répteis pré-históricos. Também já foi refutada. A teoria da seleção natural, pregada por Darwin, de que o animal com melhor porte físico sobreviveria ao ambiente, né? E assim reproduziria espécies diferentes. Isso também já foi refutado cientificamente, certo? Que é o maior embasamento de Charles Darwin é a questão da seleção natural. Porém, o que se sabe é que um cachorro sempre vai gerar outro cachorro. Nunca vai gerar um gato, por exemplo. Então já foi negado, né? De que os homens vieram de macacos. Cientificamente também foi negado. A teoria de que o vasto universo evoluiu a partir de pequenas moléculas também já foi negado cientificamente. E de que nada, operando em nada, por meio do nada, para nada, se tornou tudo. Então, cientificamente, queridos, isso foi negado, né? Negado veementemente. Nós temos aqui também 14 fatos de que contestam a teoria da evolução, certo? Nós sabemos que a Bíblia, em toda a sua totalidade, condena todas as teorias, né? Tanto a cósmica quanto a teoria orgânica. É refutada biblicamente, tudo bem? Nós vemos que a Bíblia declara 10 vezes em Gênesis, no capítulo 1, que todas as criaturas criadas por Deus têm o poder de se reproduzir, segundo sua própria espécie. Isso está na Bíblia. Nada poderia quebrar essa lei e produzir qualquer outra espécie. Você pode verificar isso em Gênesis 1, capítulo 20 ao 28, certo? Há 1650 anos atrás, isso não havia sido quebrado, né? Essa ideia aristotélica não tinha sido quebrada, né? Só que ela foi cientificamente rejeitada já. Já em Gênesis 7, 14, nós vemos também um embasamento a mais sobre isso aí. Então agora, depois de mais de 6.000 anos, a lei da reprodução ainda permanece inquebrável, né? Por que 6.000 anos? Porque esse, para alguns arqueólogos e cientistas e historiadores, acreditam que é o ano que a humanidade veio a existir, né? Então ela se torna inquebrável, né? De que, por exemplo, uma esponja ainda é uma esponja e não virou uma ostra. Nem um polvo, ou uma tartaruga, ou um sapo se transformaram em um peixe, por exemplo, ou em um caranguejo. Nenhum desses já reproduziu outra espécie, senão sua própria espécie. Então, tudo isso já foi refutado pela própria ciência, né? Outra coisa importante aqui é que a ciência provou que uma matéria morta não pode gerar vida, né? A vida só pode vir de uma vida já pré-existente. Não como eles pregam, né? Que vem de seres muito menos inferiores, como as moléculas. Então, quando os cientistas colocaram em tubos de ensaio cheios de feno e outros materiais orgânicos, quando todos os tipos de germes foram completamente destruídos, quando o tubo foi hermeticamente selado para excluir todo o ar, e enquanto não havia micróbios vivos, nenhum vestígio de vida surgiu. A tentativa de obter o vivo do morto falhou completamente, né? A teoria da geração espontânea dos evolucionistas teve de ser abandonada, né? Então, como ele disse que do nada se originou tudo, em tubos de ensaio cientificamente provado, isso já foi refutado, né? Então, a questão do elo perdido, né, que eles dizem que o homem veio do macaco e existia um elo perdido nessa transição de meio macaco e meio homem, também nunca foi encontrado, isso nunca existiu, né? Pois é, rapaz, o ancestral comum
nunca foi achado. Alguma semelhança entre os embriões de todas as formas de vida deveria ser esperada, uma vez que todos supostamente começaram individualmente de uma simples célula, ou de combinações de no mínimo duas células, né? Se perguntasse a um botânico a diferença entre o carvalho, a palmeira e o líquen, ele declararia que eles possuíssem características e classificações altamente distintas uma das outras. Mas se as células dessas plantas fossem colocadas perante ele para que as diferenciasse uma da outra, ele não conseguiria fazê-lo. Rapaz, teoria da evolução, ela anda mal das pernas aí, certo? Se alguém tomar um bando de pombos altamente desenvolvidos com todas as suas tonalidades de cores e variedades de tipos e os mandar de volta à floresta para ver se irão se desenvolver ou se degenerar, descobrirá que em poucos anos eles terão voltado ao estado original, compelidos por uma lei natural infalível. Todos eles voltarão a cores comuns, em vez de desenvolver uma variedade impressionante de cores e tipos. Melhoramentos feitos por meio de técnicas laboratoriais não se perpetuam, provando que a lei de evolução é uma fraude, certo? E os homens aí, na tentativa de fazer outras espécies, acreditam que a questão da tonalidade é uma evidência da evolução, né? E todos nós sabemos que isso é um mito, como já foi dito aí. Os achados arqueológicos, por exemplo, aí, fósseis remanescentes têm sido considerados uma forte prova da evolução, mas os próprios evolucionistas reconhecem que essa prova é extremamente fragmentária, limitada, obscura e atribuível somente a poucos fósseis remanescentes. Consequentemente, eles são forçados a reconhecer que não existe provas, né? O elo perdido, como eu falei anteriormente, entre o homem e o macaco nunca foi achado e nunca será encontrado. Os ossos fabricados de homens pré-históricos são farsas. O homem de Pittsburgh, uma cidade inglesa, por exemplo, sequer era homem. A história é que uma cova de pedregulho em Sussex, na Inglaterra, perto de Pittsburgh, comam 2 ou 3 pedaços de ossos de crânio, um pedaço de osso maxilar e um dente foram achados por diferentes pessoas em diferentes lugares, em diferentes anos. Desses poucos fragmentos, cientistas construíram o homem de Pittsburgh e o chamaram, de o homem pré-histórico, de Dow, né? Só que isso foi uma farsa. Desses mesmos ossos, mais tarde, outro tipo de homem foi feito por um grupo de cientistas. Finalmente reconheceu-se que o osso do maxilar e o dente não pertenciam ao mesmo crânio, mas a um chimpanzé. O homem de Java foi construído em Java, né, de um osso de crânio, um osso de perna, 2 molares e gesso. O homem de Weckenberg foi construído na Alemanha, de osso de crânio que era inquestionavelmente humano. O homem de Pequim, da China, foi feito de fragmento de osso de crânio humano achado em uma caverna. Certo? Então, todos esses achados, né, não passam de uma mera fraude, né, de cientista querendo aí provar o elo perdido, né? O homem de Neandertal foi feito de uma parte de crânio na Alemanha, né, o qual um grande paleontologista alemão declarou ser um crânio de um idiota. Veja só. Rapaz, o Australopithecus africanos, né, da África foi feito de um crânio de um macaco achado com um número de outros ossos e crânios de macacos na África. Então, queridos, a própria ciência já refutou a questão da ideia da evolução, provando de que existe um criador, certo? Se a própria ciência provasse que a evolução fosse algo verídico, a gente poderia acreditar nisso, mas isso não passa de uma mera teoria e de uma fraude, provando ainda mais e mais de que Deus existe
e que foi o Criador de todas as coisas. Inscreva no canal e deixe seu like no canal, nas páginas da Bíblia.